Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faça-se presente em nossos corações, em nossa vida como um todo, nos fazendo cada dia mais prósperos em espírito. Amados, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária, hoje, quinta-feira, né? Dando sequência aí a esse estudo aqui do capítulo 27 de Isaías. Ontem, na quarta-feira, nós vimos duas questões lá importantes, quando na sétima pergunta, a primeira pergunta de ontem, quando o Senhor promete que os pecados do seu povo seriam perdoados, né? E a culpa dele seria tirada, né? Quando o povo seria feito isso, né? Com uma condição, quando o povo retirasse do meio dele os altares pagãos, os ídolos, as falsas divindades feitas de pedra, né? De qualquer coisa, e eles destruíssem até virar pó, né? Quando eles destruírem esses ídolos, né? Inclusive ele cita até o nome lá de uma deusa, a deusa Ashera. Quando eles destruírem, parar de oferecer incenso a eles, aí então Deus iria realmente tirar definitivamente seus pecados e apagar definitivamente a sua culpa, né? Aí também vimos, na pergunta seguinte, a oitava pergunta, que o Senhor disse o seguinte, que a cidade que um dia estava protegida por muralha estava vazia. Vazia por quê? Porque eles confiaram numa deusa, num deus pagão, que não conseguiram proteger eles, né? E por causa disso, ninguém moraria mais naquela cidade. Eram ruínas que agora se tornaram morada de animais. Animais selvagens, os rebanhos que passassem por ali, não é? E ele faz a segunda comparação aí para esta cidade que confia, para o povo que confia em falsas divindades, né? Deixando bem claro aqui nas últimas três perguntas que o Senhor está fazendo grande ênfase em relação à idolatria, pecado gravíssimo de Israel, né? A tal da idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Isso sempre é enfatizado do Gênesis ao Apocalipse. A idolatria é terrível, né? O pecado mais terrível aí é o mais contundente, é o que mais se aflora, né? E aí vimos também que o Senhor compara aquela cidade, aquele povo, a uma árvore cujos galhos se tornaram secos, sem vida, né? Porque morreram espiritualmente por dentro, se tornaram secos, os galhos foram quebrados e as mulheres estavam usando aqueles galhos apenas para fazer fogueira, fazer fogo, né? Eles faziam isso porque não entendiam nada, estavam mortos espiritualmente, né? Em não reconhecer o seu verdadeiro Deus, o Deus Criador. E aí, por causa disso, o Senhor disse que traria uma justiça, juízo sobre eles e não teria piedade em não perdoar-lhes os pecados por causa disso, né? Então, hoje, na nona pergunta, temos aqui o seguinte questionamento. O que significa retirar do meio dos povos o seu povo? Como o Senhor irá separar o seu povo do meio dos povos, né? Ou o seu remanescente fiel, diante do universo chamado Babilônia, né? O mundo em confusão. Isaías 27, verso 12, diz assim: naquele dia, o Senhor Deus vai tirar o seu povo do meio de todos os outros povos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha, assim os israelitas serão todos separados e ajuntados um por um. Então, o texto aqui de Isaías 27, 12, está respondendo e complementando uma outra parte
que nós já vemos aqui nas lições anteriores, que o Senhor permitiria que o seu povo fosse espalhado por todo mundo. É tanto que, desde o capítulo, né, capítulo 8, 9, 10, até o 16, vários capítulos que a gente viu aqui, o Senhor parecia até uma lição cansativa, né, uma repetição. O povo foi levado para o Egito, ao sul, ao sudoeste, né? O povo seria levado para a faixa de Gaza, ao ocidente. O povo seria levado para o norte, pelos assírios. O povo seria levado para a cidade vizinha dos amonitas, dos edomitas, mais assim, ao sudeste, né? Ao lado leste e ao sudeste ali. Seria levado ao leste, a região oriente, ali para a Síria, para a Babilônia, e ao norte para a Síria. Tá? Então, ao redor de Israel, todas as nações iriam castigá-los, e esse povo seria espalhado pelo mundo todo. E nos versos anteriores nós vimos também que o Senhor já havia prometido que num dia certo, lá no futuro, esse povo dele que foi levado cativo para o mundo inteiro espalhado, a última vez seria justamente antes da volta de Cristo, quando ele traria o seu povo do mundo inteiro, não para um lugar físico, para Jerusalém, a cidade de Jerusalém hoje, né? A cidade de Jerusalém era apenas um tipo que ele explicou isso aí. É tanto que nem voltaram todos lá da Babilônia do cativeiro para Jerusalém, claro, né? Veja que isso aqui, a linguagem que está sendo usada aqui em Isaías é uma quantidade total, não falta ninguém, todos, sem exceção, virão para Jerusalém. E todos não vieram para Jerusalém, literalmente, antigamente. Então, é uma linguagem tipológica aplicando para o tempo do fim, quando, antes da volta de Cristo, todos terão que ser juntados para, obviamente, entrar no reino de Deus, né? Então, essa é a linguagem que está sendo empregada aqui. Né? Então, naquele dia, até o termo naquele dia, né, sempre uma ideia profética, lá no tempo do fim, naquele dia, quando até ele vai dar uma profecia dizendo assim, olha, exatamente 70 anos Tiro será esquecido, mas depois ele será lembrado. Então, quando ele fala naquele dia, ele não dá datas, como ele dá datas para muita gente. O cativeiro babilônico, Daniel entendeu que era 70 anos. Foi dado uma revelação, uma data para ele, mas aqui não dá data, é naquele dia. É uma expressão tipológica muito para o futuro, né? E ele diz bem claro aqui, ó, naquele dia ele vai retirar o seu povo do meio de Babilônia, conforme está escrito em Apocalipse 17, 18, né? Ele vai arrancar seu povo, o remanescente fiel, anunciando aqui, bem claro aqui, ó, como é que ele vai fazer isso, né? Ele vai desde o rio Eufrates, desde o Oriente até o Ocidente, até o Egito ali, ó. Ele vai, aonde tiver o seu povo, ele vai chamar o seu povo. Como é que ele vai peneirar? Como é que ele vai fazer? Ele diz aqui, como é que ele vai fazer isso? Ele vai dar um exemplo. Assim como o homem pega o trigo, colhe o trigo e separa o grão da palha, e é um processo chamado de sacudidura e de peneiramento, né? Primeiro você sacode a palha para cima, o vento leva a palha e o grão cai ali na peneira. E depois é o peneiramento. Você peneira para separar o grão das pedras e de pedaço de pau, etc. Né? Então, é pelo sacudidura e pelo peneiramento, uma linguagem espiritual que ele vai fazer por meio, obviamente, de teste, de provações, de dificuldades. Isso está muito bem detalhado na palavra de Deus, que a gente, obviamente, em outras lições vai estudar esses detalhes, como nós já estudamos em várias lições aqui do Apocalipse. E na segunda pergunta de hoje, a 10ª pergunta da lição, nos traz aqui mais um questionamento, inclusive complementar ao que a gente já leu, né? Qual é o objetivo de uma grande trombeta ser tocada? O que isso significa? O que significa que os israelitas retornarão para a sua terra e o que eles farão quando chegarem na sua terra? O texto de Isaías 27, versículo 13, diz assim: naquele dia, de novo, a mesma expressão do texto anterior, naquele dia, uma grande trombeta será tocada, e os israelitas que estavam perdidos na Assíria e os que tinham sido levados como prisioneiros para o Egito voltarão para a sua terra
e adorarão a Deus, o Senhor, a Yahvé, no monte sagrado de Jerusalém. Como eu tinha dito no texto anterior, Jerusalém aqui é uma tipologia, não está falando especificamente, literalmente, da cidade que nós conhecemos lá no Oriente Médio. O texto não está falando de uma localização geográfica precisamente. Jerusalém aqui tem outra conotação, até porque a Bíblia diz que um dia vai descer a Jerusalém do céu, a nova Jerusalém. Então, tem que ter muito cuidado aí nessas interpretações. Vamos lá. O texto começa dizendo que a forma como Deus vai convocar por meio de convocação, o seu povo que está espalhado no mundo inteiro é através de uma trombeta. E o texto aqui não fala de uma trombeta comum. Ele fala de uma grande trombeta. Porque uma trombeta comum, feito de um chifre de bode, né, que geralmente as trombetas eram assim, uma trombeta comum, você escuta o barulho dela em algumas centenas de metros. Só que essa trombeta aqui, ela tem que alcançar o mundo inteiro. Por isso que ele fala de uma grande trombeta. Olha só, uma trombeta gigante. Significa dizer aqui, claro que não é literal, né? Quem tocaria uma trombeta de 1000 metros? Não tem essa trombeta, né? Claro, ninguém tocaria essa trombeta. Então, essa grande trombeta aqui, o termo grande aqui, está falando de um grande chamado, que alcança os 4 cantos da terra. Como diz, né, lá no chamado de Apocalipse 11, importa que as 2 testemunhas cheias do Espírito Santo pregue a muitas nações, tribo, língua e povo. Assim como ele repete a mesma coisa lá em Apocalipse capítulo 14, né, e vi voar do meio do céu um anjo, né, tendo o evangelho, claro, em forma de trombeta, né, pelo meio do céu, com grande voz, ou com grande trombeta, né, ou com grande clangor de trombeta, com grande voz, pregando a todos os povos, nações, línguas e povos, o planeta todo. Por que ele faz isso? Esses mensageiros de Apocalipse 14. É justamente convocando o seu povo no planeta todo. E a mensagem desses 3 anjos, e a mensagem das 2 testemunhas de luto, lá em Apocalipse 11, tanto uma quanto a outra, são mensagens que colocam o mundo inteiro no vale da decisão. São mensagens que elas funcionam como uma sacudidura, um momento de separação. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou o seu juízo, é hora de adorar. E adorar é aquele que fez o céu, a terra e o mar, a fonte das águas. E é assim que termina o capítulo 27, 13. Diz assim, ó, essas pessoas voltarão para a sua terra e adorarão o Senhor no monte de Jerusalém, ou seja, no monte Sião, no monte da congregação. Veja que ele diz bem claro, aqueles que foram espalhados pelo mundo todo, né? Levado lá para a Síria, levado lá para a Babilônia, levado lá para o Egito, para onde não importa, de um extremo ao outro. Aonde tiver no mundo inteiro, eles serão convocados por esta trombeta, a trombeta de Deus, até porque a Bíblia falava, e ao tocar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A 7ª e última trombeta, quando tocar, lá no capítulo 10, né? Quando tocar a última trombeta, então os santos saberão, né? Essa trombeta. Será revelado um mistério, Apocalipse, né? Apocalipse 10 e 11, a visão do Apocalipse 10 e 11 vai dizer isso. Então, essa linguagem, naquele dia, uma grande trombeta, se refere especificamente ao tempo do fim. Né, a este tempo que nós estamos vivendo aí, né, nas vésperas destes dias, quando tudo isso ocorrerá, quando o Senhor, por fim, quando a sua graça, que superabundou já no planeta, né, não conseguir mais tocar o coração dos homens congelados, porque o amor esfriou, aí chegou a hora dessa convocação final, dessa explosão, desse grito, desse alarido de trombeta, né, como último grito, último suspiro, para tentar salvar o máximo de pessoas possível, e o Senhor vai reunir o seu remanescente, né, como já fez 7 vezes, ele vai fazer a 7ª vez, vai reunir pela última vez o seu último remanescente para encontrar-se com Cristo, para que Cristo, né, possa
abrir os portais da vida eterna para que eles possam entrar então. E aqui se cumprirá esta maravilha do que está previsto aqui em Isaías e que está perfeitamente detalhado nas profecias bíblicas e principalmente, né, no livro do Apocalipse. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, trazendo aqui para nós, né, que tanto a última mensagem, né, temei a Deus, dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai o único Deus, né, adorai a Deus, Yahvé, está aqui, né? Esse é o grande chamado para que as pessoas conheçam a Deus, o mundo inteiro conheçam a Deus, para que toda a obra, o sacrifício de Cristo que veio aqui à Terra revelar Deus, o Deus verdadeiro ao mundo, que as suas testemunhas, as testemunhas de Cristo aqui na Terra, deem esse último recado, mas fale bem alto, como um sonido agudo de uma trombeta, até incomodar os tímpanos do povo desse planeta, para que eles se decidam de que lado eles querem ficar. Que o Senhor nos dê essa compreensão, esse poder, para que a gente realize essa obra, essa santa obra do Senhor.